Olá, pessoal. Ainda então a questão da data da crucificação de Jesus, nós temos então os sinóticos, numa cronologia que é o que indica a última ceia teria sido realizada na quinta-feira à noite, já no dia 15 de Nissan, quinta-feira à noite, sexta de manhã, dia de Páscoa já, sexta de manhã, Cristo crucificado pela manhã. Então teve julgamento pela manhã e crucificação pela manhã. Essa é a primeira cronologia dos sinóticos, né? João já dá outra cronologia. João dá outra, ou seja, a ceia foi um dia antes da Páscoa, dentro dessa interpretação, né? Então teria sido na quarta-feira à noite. Última ceia, quarta-feira à noite, não foi uma ceia pascal. E aí na quinta-feira de manhã, Jesus crucificado e julgado e crucificado ali para amanhã e morto ali. Então, Jesus vai morrer antes da Páscoa, porque a Páscoa vai começar quinta-feira à noite, que vai ser a ceia da Páscoa. Essa alternativa de João, colocar um dia antes, ela se concilia com outros argumentos do próprio Evangelho de Marcos, né? Porque Marcos ele coloca a questão da anistia pascal ali no julgamento de Pilatos, que se você está quarta-feira à noite, Jesus tem a última ceia e é preso, então quando ele vai ser julgado na quinta-feira de manhã, então é dada a anistia pascal, ainda faz sentido ter anistia pascal, porque a Páscoa só vai começar na quinta-feira à noite, no pôr do sol. Então ainda faz sentido. Se a gente joga isso para ceia pascal no dia, na quinta-feira à noite, Jesus fazendo a última ceia na quinta-feira à noite, né? Ele vai ser julgado sexta de manhã. A anistia pascal já fica um pouco atravessada, porque já está acontecendo a Páscoa. Então parece que realmente é de acordo com a cronologia do João. As coisas teriam ocorrido um dia antes, tá? Essa questão, eu só quis trazer esses debates, porque essa questão é uma questão que tem vários pontos de vista. Ela não está. O Jonathan Matias coloca como se a controvérsia está caracterizada. Não, olha só, não, a controvérsia não, a contradição entre os evangelhos está consumada, não há discussão sobre isso. Cara, não. Assim, é uma perspectiva. Tem várias maneiras de interpretar isso. Eu vou trazer mais uma das que eu trouxe nos outros vídeos. Vou trazer mais uma, que é o Joaquim Gnilka. Ele vai trazer aqui. Ele também vai notar essa contradição entre os sinóticos e o Evangelho de João. Ele vai falar assim: houve uma tentativa de harmonizar, página 258, e equilibrar essas diferenças na indicação do tempo com auxílio de Qumran. Sabemos aí em Qumran, como no livro dos Jubileus, que é aparentado a Qumran, que seguia-se o calendário solar, ao passo que no templo, em Jerusalém, era observado o calendário lunar. Como consequência, é provável que a festa da Páscoa em Israel, no tempo de Jesus, fosse celebrada em duas datas diferentes. É verdade que em ambos os calendários a Páscoa era celebrada sempre em 15 de Nissan, o mês da primavera, mas no calendário solar esse dia sempre caía numa terça-feira, ao passo que, segundo o calendário lunar, o dia da semana era variável. A solução seria o seguinte: Jesus teria guiado pelo calendário solar dos essênios de Qumran e feito a ceia pascal na terça-feira. Olha só. Os sumos sacerdotes, ao invés, observavam o calendário lunar, que vigorava no templo, e por conseguinte podiam falar da maneira como dá a entender João 18, 28. Por mais notável que possa parecer essa hipótese, ela não consegue convencer e pode se considerar como abandonada. Por quê? Por que Jesus haveria de usar o calendário essênio? Porra, ele não era essênio. Enfim, é assim, mas é só para vocês terem uma noção que isso é mais uma teoria para tentar justificar. Não, é porque tinha duas datas de Páscoa, tá? Essa é mais uma teoria. Vamos ver aqui o que o José Antônio Pagola ele vai falar disso aqui.
tá? Na página 433. Bom, ao que parece, a última ceia de Jesus não se trata de uma ceia pascal, já está contrariando os sinóticos. Para Pagola não é uma ceia pascal. Por quê? É verdade que algumas fontes indicam que Jesus quis celebrar com seus discípulos a ceia da Páscoa, no qual os judeus comemoram a libertação da escravidão egípcia. No entanto, ao descrever o banquete, como está nos evangelhos, não se faz uma única alusão à liturgia da Páscoa. Nada se diz sobre o cordeiro pascal, não tem cordeiro ali, nem das ervas amargas que se comem à noite, e nem se recorda ritualmente a saída do Egito. Tudo isso estava prescrito no culto da Páscoa. Por outro lado, é impensável que nessa mesma noite, em que todas as famílias estavam celebrando a ceia mais importante do calendário judaico, os sumos sacerdotes e seus ajudantes largassem tudo para ocupar-se da detenção de Jesus e organizaram uma reunião noturna com a finalidade de ir formalizando as acusações mais graves contra ele. Porque eles teriam se reunido na quinta-feira à noite, né, em plena Páscoa, em plena ceia da Páscoa. Eles sairiam das suas casas para ir ficar discutindo sobre Jesus. Não parece razoável essa reunião noturna, né? Em plena Páscoa. Parece mais verossímil a informação de outra fonte que situa a ceia de Jesus antes da festa da Páscoa, como João, porque nos diz que Jesus é executado no dia 14 de Nissan, a véspera da Páscoa. Né? 14 de Nissan, a véspera. Assim, portanto, não parece possível estabelecer com segurança o caráter pascal da última ceia. Provavelmente Jesus peregrinou até Jerusalém para celebrar a Páscoa com seus discípulos, mas não pôde levar a cabo o seu desejo, pois foi detido e injustiçado antes de chegar essa noite. No entanto, ainda teve tempo para uma ceia de despedida. Lucas, inclusive, nos diz que esse era o desejo de Jesus. Ele diz assim: quanto desejei celebrar esta Páscoa convosco antes de morrer. Ele dá a entender que ele não celebrou. Joaquim Jeremias, Joaquim Gnilka, que a gente viu, que o Gnilka assume a versão dos sinóticos, que foi uma ceia da Páscoa. Assume uma ceia da Páscoa. Joaquim Jeremias também. No entanto, de acordo com João, ele foi crucificado na véspera. E, portanto, a ceia foi antes da Páscoa. Também Paulo não fala nada de uma ceia pascal. Está em 1 Coríntios 11, 23. Hoje, de modo geral, segundo João Antônio Pagola, de modo geral, esse livro daqui, esse hoje aí, na verdade, ele é de 2011, tá? Os autores negam o caráter pascal da última ceia, ou o colocam sobre interrogação. E aí ele vai citar o Gerd Thyssen. O Gerd Thyssen a gente já viu num vídeo anterior, tá? Então, assim, o saldo do João Antônio Pagola é que não era uma ceia pascal. Então, veja, eu quero colocar isso, é que, assim, os autores, eles estão divididos. Até, pelo que eu pude constatar, uma tendência a considerar que não foi uma ceia pascal, tá? Se alinhando com João. Paradoxalmente, João é considerado o menos histórico que os sinóticos, né? Porque o João é o mais teológico, etc, etc. Mas nesse ponto, os autores recorrem a João. João é que estaria mais certo quando ele diz que foi antes da Páscoa, né? Enfim, é uma questão controversa. O Lucas Bonzoli ele vai conciliar João com os sinóticos. Ele vai falar que ele não diz véspera da Páscoa, mas véspera do sábado, do Shabá, né? E aí concilia. Mas o fato é que essa realmente é uma questão polêmica. Ela não está fechada. Nós não temos elementos para cravar e dizer. O James Dunn também vai na mesma linha. Ele não consegue cravar. Ele diz que há controvérsia. Então, esse tema é um tema que é sujeito a controvérsias. Ele tem argumentos para um lado e para o outro. Tá? Essa que é a conclusão final. Tá? Muito obrigado, então.